número 10, ou verso de número 7, melhor dizendo. Marcos, capítulo de número 3, verso de número 7. Hoje o título da nossa mensagem é Liderança segundo Jesus. Você pode acompanhar os pontos desse sermão no boletim que você tem em mãos. Se isso ajuda, se você gosta de anotar, fique à vontade para fazer as suas observações. Antes de irmos ao texto, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos concede aqui juntos. Obrigado pelo privilégio de cantarmos ao Senhor, de celebrarmos aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas através da vida e morte de Teu Filho Jesus Cristo. Nesse instante, Pai, que nos aproximamos da Tua palavra, fala aos nossos corações. Atrai-nos, Pai, para a Tua verdade, que o Teu Evangelho possa trazer luz, vida aos nossos corações, que à medida deste tempo que vamos estar aprendendo um pouco mais sobre aquilo que o Senhor pensa sobre liderança, o padrão bíblico sobre a liderança cristã, nos ajuda a rever as nossas próprias vidas, rever os nossos valores, as nossas práticas, e que possamos, Deus, ter as nossas vidas ajustadas, Pai, conformadas à Tua palavra. Fala conosco, nos dá da Tua graça, da iluminação do Teu Espírito Santo neste instante. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como um líder deve ser? Se você buscasse trazer em poucas palavras uma rápida descrição, explicando a uma outra pessoa as principais características de um líder, o que você diria? Forte, alto, belo, imponente? Felizmente, para a sua própria tristeza e decadência, foi assim que Israel respondeu à pergunta ao escolher o seu primeiro rei, o rei Saul, afastando-se daquilo que a palavra de Deus ordenara e valendo-se de princípios caídos, mundanos. Aquele povo afastou-se da palavra de Deus, afastou-se da sabedoria do céu, se apropriando da sabedoria terrena e mundana, escolhendo um rei não segundo o coração de Deus, mas segundo o seu próprio coração. Não é o que podemos fazer também? Costumeiramente não é assim também que avaliamos a liderança, muito mais pelos conceitos terrenos, mundanos, do que propriamente conforme a palavra e os princípios de Deus. A questão é como Jesus enxerga a liderança. Como Jesus pensa ou pensou a respeito dos seus líderes que ele estava formando. É sobre isso que Marcos, nesta noite, nos falará. Eu convido você a ler comigo aquilo que Jesus tem a nos dizer sobre a liderança, segundo o seu próprio coração. A palavra de Deus em Marcos 3, verso 7, nos diz assim: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designando 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe,
Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aqui, irmãos. Após uma série prolongada de 3 fortes e marcantes embates com as autoridades religiosas de seus dias, o Senhor Jesus deixa de lado, irmãos, este confronto, ou esta série de confrontos. E o que percebemos, ou o que encontramos, é Jesus fazendo das demandas do ministério uma verdadeira sala de aula. Dos discípulos, os seus alunos, e da liderança cristã, ou da formação de discípulos, a sua grande matéria. Diferentemente dos professores convencionais, Jesus não convocou os seus discípulos a olharem para um quadro branco, ou ainda um quadro negro. Ele também não convocou estes a perceberem os registros feitos com tinta ou giz, mas a perceberem os reflexos que o seu caráter estava a evidenciar a todos. A lição não seria aprendida pela leitura de artigos, mas pela imitação do seu exemplo, irmãos. É o que, se desejamos seguir a liderança de Jesus, ou imitar a liderança de Jesus, também necessitamos fazer. Segundo Marcos, precisamos imitar a liderança de Cristo. Mas como ele a evidenciou no texto? Quais são as marcas da liderança segundo Jesus? Convido você a perceber comigo a primeira marca que se acha no boletim, segundo os versos de 7 a 12. A liderança de Jesus, ou a liderança segundo Jesus, é uma liderança compassiva. Note comigo o versículo 7, vejamos como Marcos abre a sessão. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. A pergunta que precisamos nos fazer é: por que Jesus se retira? Por que Jesus se afasta? Se, como vimos, Jesus vem de uma série de 3 embates com os líderes religiosos, por que se afastar agora, indo em direção ao mar, provavelmente o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, como era chamado? Perceba comigo o versículo 6, ele nos ajuda a entender. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. A tensão estava aumentando. Como estudamos na semana passada, a temperatura estava crescendo e crescendo rapidamente, a tal ponto de inimigos declarados, como os fariseus, extremamente religiosos e avessos ao domínio romano, e os herodianos, extremamente apegados e apoiadores de César, se unirem, fazerem um verdadeiro conluio a fim de matar a Cristo. Não é que Jesus estava com medo desses líderes e de sua influência, mas é que Jesus sabia que o momento da cruz ainda não era chegado. Não era momento de morte, pelo menos não por enquanto. Era momento de discipulado, irmãos. Era momento de formação de liderança. É por isso que Jesus se afasta. Como as pessoas reagiram à atitude de Cristo? Verso de número 7, parte B. Seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judéia. De Jerusalém, verso 8, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Notem o contraste que percebemos neste texto, irmãos. Se por um lado o ódio dos herodianos e fariseus mostra-se crescente, por outro, a fama de Jesus, a sua popularidade e a aceitação por parte da multidão também. Uns o odeiam e rejeitam, outros o amam e desejam segui-lo. Porque aquela multidão segue a Cristo, irmãos.
Pessoas de tantos lugares, como você pode perceber no texto. Pessoas vindos da Judéia, região sul, de Jerusalém, capital religiosa, marcada tanto uma quanto outra pela forte presença judaica, mas também a Idumeia, um lugar mais afastado com uma forte presença judaica e gentílica, assim também como a Transjordânia, esse lugar registrado como da além do Jordão, ou ainda lugares marcados por uma forte presença de não-judeus, de gentios como Tiro e Sidom. Pessoas de diferentes lugares, com diferentes características, igualmente atraídas a Cristo, o que fez com que estas pessoas reproduzissem um verdadeiro novo êxodo nesse texto. Segundo o verso de número 8 que lemos, estas pessoas são atraídas frente ao eco dos feitos de Cristo que se espalhava por toda a região. O texto diz que elas, sabendo das coisas que Jesus fazia, veio ter com ele. É curioso olhar para esse texto e percebermos nele um exato cumprimento daquilo que Isaías nos disse no capítulo 49, versículo 6. Que Jesus, que o Salvador, que o Messias seria luz para os gentios. Que a sua salvação alcançaria inclusive as nações da terra. Encontramos nesse texto uma declaração clara, uma verdade que brilha aos nossos olhos de que o Senhor Jesus não é simplesmente o Senhor dos judeus, mas é o Senhor das nações. É verdade que muitos vieram de diferentes lugares, mas é também verdade que estas muitas pessoas que vieram frente àquilo que ouviram dos feitos de Cristo, elas também vieram com diferentes motivações. Conforme destaca Adolf Paul, comentando esse texto, pessoas estavam vindo literalmente de todas as direções. Mas não apenas isso, elas vieram também por várias razões e com vários motivos. Continua o autor. Muitos eram somente curiosos. Outros desejavam a cura, muitos buscavam evidências para condenar Jesus. Outros tantos queriam conhecer mais daquele que pregava boas notícias, repleto de autoridade. Pessoas de todos os lugares, com as mais diferentes motivações, estavam fazendo um verdadeiro êxodo a fim de encontrar aquele que fazia coisas e falava coisas que ninguém mais fazia ou poderia dizer. Como Jesus respondeu ou recebeu estas pessoas tão diferentes, note o verso de número 10 agora. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Imagine a imagem. Pense no cenário comigo. Pessoas que saem de todos os lugares, provavelmente tinham enfermos ou aleijados, paralíticos, cegos, leprosos. Pessoas sem esperança, desesperançados de tantas procuras, de tantos médicos, de tantas consultas, de tantos curandeiros, de tantos sábios. Pessoas com fardos de culpa nas costas, na consciência. Esperançosos por uma mensagem diferente que pudesse lhes fazer sentido, que pudesse lhes trazer esperança verdadeira ao coração. Como Jesus as recebe, irmãos, cheio de compaixão aqui. Ele sabe que nem todos estão vindo com a melhor das intenções. Ele sabe que dentre os verdadeiros há muitos falsos dentre estas pessoas. Dentre aqueles que clamam por um Salvador, há muitos que clamam simplesmente por um curandeiro. Ainda assim, ele as recebe. E como diz o texto, cura a muitos. Jesus os contempla em sua necessidade e mostra misericórdia, não apenas para um grupo seleto, uma casta de judeus, mas para gentios, para pessoas dos mais diferentes tipos e jeitos. Note, no entanto, que ele não faz apenas isso.
A compaixão ou a liderança compassiva de Cristo, ilustrada aos seus discípulos que o cercavam, não se relata ou não se resume apenas à maneira como ele trata as necessidades físicas das pessoas que o buscam, mas como ele enxerga também essas pessoas do lado de dentro. Verso de número 9, então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Por sinal, deixe-me lhe fazer uma observação aqui como nota de rodapé. Essas duas palavras do verso 9 e verso 10, comprimirem e arrojavam, quebram da nossa cabeça o famoso mito, ou a famosa foto que fomos acostumados a pensar do ministério de Jesus como cercado por alguns discípulos, ou cercado por algumas ovelhas, algumas crianças, poucas pessoas. Se fosse para retratar aquilo que estava acontecendo nesse lugar, quem sabe um enxame de abelhas, ou, trazendo para termos mais atuais, quem sabe uma multidão de repórteres, tentando encontrar alguma resposta, fazer alguma pergunta. De todos os lados, pessoas se aproximavam, preocupado, não apenas com a necessidade física, mas contemplando aqueles homens por dentro. Jesus os enxerga em sua maior necessidade. E é por isso que ele faz o que faz. Porque ele pede um barquinho, irmãos? Não, ele não iria atravessar para o outro lado. Sim, ele faz isso, em primeiro lugar, por uma razão óbvia, como diz o texto. Porque pessoas estavam se lançando frente a Jesus. E por mais que fosse Deus, ele era também 100% humano, então capaz de se machucar. Tratava-se de prudência. A palavra arrojaram talvez se torne distante do nosso vocabulário, mas significa lançar, jogar, arremessar alguém. Era o que as pessoas estavam fazendo. Jesus faz o que faz como forma, ou tendo o motivo de se proteger de um possível atropelamento, de um possível pisoteamento ali por parte das pessoas. Mas a segunda razão, e esta muito mais especial, ele faz isso demonstrando uma correção compassiva, por assim dizer. Frente a um anseio descontrolado, como diz certo autor, principalmente ou exclusivamente por cura, Jesus corrige com a sua atitude. Ele não quer ser somente um curandeiro. E por isso cria um espaço para a proclamação. Jesus contemplou aquelas pessoas não apenas do lado de fora, mas do lado de dentro. Ele não nega a necessidade de cura externa. Eles precisavam disso, muitos precisavam disso. Mas antes de qualquer outra necessidade, aquelas pessoas necessitavam ser curados eternamente do lado de dentro. É por isso que ele cria um espaço, é por isso que antes de curar, ele deseja pregar o Evangelho. Exemplifica de maneira perfeita. Compaixão. O que faz em seguida, ele repreende os demônios, que o auto-intitulam Deus, Filho de Deus, negando a fonte da proclamação demoníaca e também o tempo que não era devido, visto que antes de ser visto como um rei e por tabela logo ser enviado à cruz, ele desejava pregar o Evangelho e para isso ele necessitava em alguma medida de certo anonimato. É por isso que, conforme diz o verso 11 e 12, também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Irmãos, o que esse texto nos ensina acerca da liderança? Esse texto nos mostra, antes de mais nada, que o nosso Deus não é um Deus tribal. O nosso Deus não é o Deus dos porto-velhenses, dos judeus, não é o Deus do Brasil, não é o Deus dos Estados Unidos. O nosso Deus é o Deus das nações, é o Deus de todos os povos, é o Deus que não recebe apenas os moradores de Jerusalém, mas também os moradores de Tiro e de Sidom. É um Deus que tem os seus olhos voltados não apenas para perto, mas também consegue contemplar lugares longínquos. Se isto é verdade, qual o impacto disto
para aqueles que são seus líderes, ou aqueles que tentam imitar a sua liderança compassiva. Se Cristo foi um líder compassivo frente às nações, a implicação disso é óbvia. Líderes cristãos também precisam ser. Cristãos precisam também ser compassivos, ou terem os seus corações cheios de compaixão voltada para todos os povos. Antes de convocar os seus discípulos em Atos capítulo 1, verso 8, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós encontramos nesse texto o Senhor Jesus demonstrando isso, exemplificando isso, evidenciando diante de todos o amor, a compaixão e a graça que tinha para com as nações, para com os perdidos. Ser compassivo para com todos os povos, sim, significa olhar para as necessidades físicas das nações também. Sim, nós deveríamos ter os nossos olhos voltados menos para o nosso umbigo e voltados mais para as necessidades de pessoas que se acham distantes de nós e que carecem de recursos básicos que nós não temos, que nós temos e que eles não conhecem. Irmãos nossos que vivem na ponta da linha, do outro lado do mundo, carecendo do básico, enquanto nós temos tanto à nossa volta. Mas segundo o texto que temos diante de nós, irmãos, liderar de maneira compassiva ou exercer uma liderança compassiva, ou seja, seguir o exemplo de Jesus, significa ter uma liderança que influencia para além da cura do corpo, alcançando a cura ou a transformação eterna de todos os povos. Como líderes, essa mensagem vai ao meu coração, vai ao coração de cada presbítero, de cada diácono, de cada um de nós, que de alguma maneira fomos chamados ao Senhor para liderar a igreja de Cristo. Mas vai para todos nós que vivemos, que somos cristãos, todos nós que um dia abraçamos o Evangelho, pais, mães. Liderar segundo Jesus de maneira compassiva significa ter olhos às nações, irmãos. Significa trabalhar e nos dedicarmos a fim de que todos tenham aquilo que pode mudar não apenas o seu corpo físico, mas pode mudar para sempre o estado de sua alma. Foi o que Jesus fez, afastando-se da multidão, que anelava por simplesmente cura física, e lhes propondo uma cura que ultrapassava o corpo e alcançava a alma. É assim que pensamos a liderança, irmãos. No próximo ano teremos eleição para diáconos, para presbíteros, e eis um critério muito importante a ser pensado em momentos como esse. Quando pensamos em liderança, deveríamos pensar em homens que anelam pela alegria eterna de todos os povos, por homens que anseiam que o conhecimento de Cristo se espalhe por entre as nações, se espalhe por entre os perdidos. Você que é pai, você que é mãe, você que de alguma maneira lidera a sua família, é assim que você também deveria ser conhecido. Quando seus filhos falarem acerca de você a outras pessoas, ou quando crescerem e falarem acerca de você aos seus netos, o que eles dirão a seu respeito? Qual marca do seu caráter se tornará mais lembrada, mais memorável à mente dos seus filhos? Deus desperte em nossos corações, irmãos, amor por todos os povos, a fim de que exerçamos aonde quer que o Senhor nos coloque,
uma liderança que se pareça com a liderança de Jesus, uma liderança repleta de compaixão aos perdidos. Mas esse texto também nos aponta, ou ele nos fala, e aqui como mais uma nota de rodapé, fugindo um pouco da ideia central, mas está aqui também no texto. Perceba comigo que estas pessoas, com diferentes razões, com diferentes motivações, ao conhecerem ou ao ouvirem falar acerca daquilo que Cristo havia feito, vão ao seu encontro. Elas vencem distâncias imensas. Elas atravessam um país. Elas saem de suas nações, de suas casas, andando ou tendo que fazer um longo percurso a pé, ou quem sabe a jumento. Dificuldades imensas, a fim de se encontrarem com Cristo. Por razões diferentes, com motivações diferentes, aqueles que se aproximam de Cristo são transformados por Ele. Por que queria ressaltar esta informação do texto? Porque talvez você se pareça com essas pessoas. Talvez você esteja aqui por diferentes razões. Quem sabe você se aproximou de cristãos, de amigos cristãos, da igreja, enfim, por diferentes motivos. Quem sabe por razões financeiras, quem sabe por razões relacionais, quem sabe por razões das mais diferentes possíveis. Eu já conheci pessoas que vieram inicialmente em busca de namorados, em busca de um casamento, em busca de tantas coisas. Essas pessoas vieram também por razões erradas. Mas ao se lançarem aos pés de Cristo, nenhuma delas voltou como estava. Você pode ter chegado aqui por razões erradas, motivações das mais loucas possíveis, na sua cabeça. Mas Deus está chamando você para uma transformação muito maior, para um alvo muito maior, muito melhor. Ele quer te dar muito mais do que aquilo que você talvez tenha vindo buscar. Ele deseja te entregar salvação eterna, assim como entregou a muitas dessas pessoas. Se a liderança de Jesus, irmãos, é uma liderança compassiva, ela é também uma liderança dependente. Eu queria convidar você a perceber comigo o verso 13 agora. O texto diz: depois subiu ao monte. Olhando para essa expressão, talvez você não entenda muito bem como essa pequena frase pode ser tão profunda e nos trazer tanta informação sobre a liderança de Jesus. Por mais que Marcos, de maneira explícita, não faça menção à oração, implicitamente é exatamente o que ele, ou para onde ele nos aponta nesse momento. Os montes na Bíblia sempre são lugares extremamente importantes, usados por Deus para se revelar ao seu povo. Lugares onde o povo de Deus costumava ir a fim de buscá-lo, a fim de ouvi-lo, a fim de conhecê-lo mais profundamente. Foi assim com Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, e seria agora também às vésperas de ordenar e de convocar os apóstolos para a missão. Mas o que Jesus estava a fazer neste lugar? Perceba comigo o texto de Lucas, texto correlato, Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas nos ajuda quando diz: naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. O que Jesus faz aqui é fazer aquilo que por vezes fez ao longo do seu ministério. Basta você olhar, por exemplo, comigo para o texto de Mateus ou Marcos, capítulo 6, verso 46. Texto este que fala que Jesus, ele se retirando, ele começou a orar, ele saiu retirando-se para orar. Ou Lucas, capítulo 5, verso 16, que semelhantemente nos informa a mesma coisa. Através destes diferentes textos, irmãos, conseguimos perceber que a oração sempre foi uma prioridade no ministério de Cristo. Mas não apenas uma prioridade no seu ministério, mas também fonte de ensino e encorajamento para a vida dos seus discípulos. Lucas capítulo 11, verso 1,
nos relata que após Jesus ter tido um tempo de oração em secreto, um dos seus discípulos lhe questiona ou lhe pede. O texto nos diz, Lucas 11:1, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dar-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Note comigo que tal foi a influência que Jesus teve para com seus discípulos. E mesmo após a sua morte, mesmo após a sua ascensão, conforme diz Atos, capítulo 10, verso 9, antes da famosa pregação de Pedro a Cornélio, este homem separa-se, coloca-se de joelho e busca ao Senhor em oração ao meio-dia. É o que encontramos também em Paulo, é o que encontramos também em vários outros textos. Se diante de tantos textos, de todos esses exemplos, conseguimos perceber que a oração sempre foi uma prioridade dentro da vida e ministério do Senhor Jesus. Pergunta que precisamos nos fazer, e agora sim Lucas 6 vai nos ajudar, é como Jesus orou. Relatando aquele momento precioso, que o texto de Marcos também nos ensina no capítulo 3, Lucas 6:12 nos diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Note comigo as maneiras ou como Jesus se aproximou da oração, de que maneira ele orou. Conforme diz o texto, ele orou em secreto, irmãos. Ele se retira para orar, ou seja, diferentemente dos fariseus que buscavam ou que faziam da oração um feito de reconhecimento público, orando frente a todos os homens em praça pública, levantando as suas mãos, a fim de que todos pudessem ver. Jesus retira-se e em secreto busca ao Pai. Ele também orou de maneira persistente, conforme diz o texto, ele passou a noite inteira orando. Diferentemente dos imediatistas, tão parecidos comigo, tão parecidos com você, tão parecidos conosco. Jesus ele não desiste nos 10 primeiros minutos, nos 20 primeiros minutos, nos 15, nos 30, depois de uma hora, Jesus ele tem persistência em oração. Ele continua aos pés do Pai, buscando a Deus, desempenhando relacionamento íntimo, comunhão profunda com o Senhor. Mas não apenas isso. Se a sua oração era secreta, persistente, ela era também, conforme diz a parte final do verso 12, passou a noite orando a Deus. Essa expressão, conforme destacam alguns comentaristas, nos apontam para a submissão de Cristo ao Pai. A ideia que Lucas nos apresenta aqui é que ao colocar o seu coração diante de Deus, ao orar, Cristo demonstra a sua dependência diante dele, do seu Pai. Cristo demonstra a submissão que tem para com ele. Ele não faz as coisas à sua própria maneira. Irreverentemente, ele se aproxima, busca ao Senhor, submetendo as suas petições, a sua vida, o seu futuro e o seu ministério, as escolhas que haveria de fazer quanto aos 12 futuros líderes da igreja, a Deus. Se é assim que Deus, Filho, que Cristo ora, secretamente, persistentemente, submissamente, por que ele ora? Dentre tantas razões que poderíamos mencionar, acredito que esse texto nos aponta para uma delas. Cristo ora, irmãos, exemplificando uma liderança dependente de Deus, exemplificando a sua dependência do Pai. Ele encarna, por assim dizer, aquela famosa frase dita por Moisés:
em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Ele orava porque desejava nutrir comunhão com o Pai, porque era o melhor lugar onde ele poderia estar, lugar onde sempre esteve por toda a eternidade, gozando de toda alegria, satisfação, preenchimento. Mas, para além disso, Jesus ora ao Pai, mostrando a sua dependência dele. Como completamente humano, Cristo sabia que a sua força, que a sua proteção, que a sua provisão provinha do alto. Conforme o autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 7, escreve. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia nesse texto, abramos juntos, Hebreus capítulo 5, verso 7. O autor aos Hebreus escreve, ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, na encarnação, enquanto estava conosco, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Perceba a ordem de dependência. Jesus ora porque é dependente do Pai, porque busca no Senhor poder, conforto, proteção, suprimento, sabedoria, liderança, direção. Ele era Deus, mas também 100% humano. Que profunda lição nós encontramos nesse texto para as nossas vidas. Que profunda lição os 12 futuros apóstolos encontrariam para o seu ministério, irmãos. Frequentemente, quando eu e você escutamos acerca de liderança, o termo nos vem aos ouvidos. Geralmente associamos o termo ou o conceito a ideias como independência, autossuficiência, força. Quando Jesus fala sobre liderança, a liderança, segundo Jesus, tem muito mais a ver com termos como dependência, suficiência do alto e fraqueza. Quando oramos, irmãos, estamos reconhecendo publicamente, estamos reconhecendo ou dizendo aos nossos próprios corações, e acima de tudo, estamos dizendo a Deus, Senhor, nós não nos bastamos. Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Senhor, eu não sou autossuficiente, eu preciso da suficiência do alto. Quando mães oram pelos seus filhos frente a problemas aparentemente sem solução, mães de joelhos estão dizendo, Senhor, eu careço do teu favor. Quando maridos oram pelo seu casamento frente aos turbilhões, os problemas, as dificuldades que enfrentam, a falta de sabedoria para lidar com algumas situações, eles estão dizendo publicamente diante de Deus, Senhor, eu não me basto, ajuda-me. Quando pastores oram pelas suas igrejas frente a problemas em famílias, em pessoas, eles estão dizendo, Senhor, a minha sabedoria, o meu braço não é capaz de resolver problemas. Quando igrejas se dobram de joelhos e oram pelo seu país, igrejas estão dizendo, Senhor, a nossa força, a nossa sabedoria, as nossas estratégias, os nossos planos fracassarão sem o Senhor. Não nos deixe ir para lugar algum, se a tua presença não for comigo. Não nos faça sair deste lugar. Não é por isso, irmãos. Não é porque temos uma resistência natural a reconhecer tais fraquezas que naturalmente fugimos do lugar secreto. Não é por isso que tão frequentemente temos tanta dificuldade em orarmos. Porque, falando ou não falando, com a nossa boca, acreditamos no fundo dos nossos corações que o nosso braço resolverá os problemas. Que novos planos poderão funcionar melhor frente a antigos dilemas. Que novas estratégias solucionarão agora de maneira definitiva aquilo que até então não fomos capazes de resolver.
Tentamos resolver os nossos problemas da mesma maneira como Adão tentou resolver o seu, juntamente com a sua esposa lá atrás. Ao invés de dizer, Senhor, eu careço de Ti, ele se escondeu e fez roupas de folhas para si. Se escondeu por trás da sua própria força, da sua própria inteligência, das suas próprias estratégias. Quão tolos somos quando à semelhança deste fazemos o mesmo. Quando ao invés de nos dobrarmos em oração, tentamos resistir de pé, como crianças que se colocam frente ao mar, dizendo, na próxima onda, esta próxima não me derrubará. Tolice. Ao invés disso, qual caminho deveríamos adotar então? Qual caminho, mães, frente a problemas extremamente difíceis com seus filhos? Maridos que não vislumbram um futuro no casamento? Pastores, líderes, presbíteros, diáconos desanimados com os problemas que enxergam à sua volta? Igrejas que estão decepcionadas, desanimadas ou até mesmo desesperançadas frente à situação do país? O que nós deveríamos fazer? Antes de mais nada, deveríamos fazer aquilo que o autor aos Hebreus convocou os cristãos espalhados por entre as nações a fazer, irmãos. Hebreus capítulo 4, versos de 14 a 16. Tende, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ao invés de buscarmos em nós a solução, o texto nos convoca, derramem os corações diante de Deus. Ao invés de buscar em sua própria inteligência, em sua própria força, sabedoria, em sua própria sabedoria terrena, dobrem os seus joelhos, aproximem-se do sumo sacerdote que pode se compadecer de vocês. De maneira confiada, nos aproximemos do trono da graça e Ele nos faz uma promessa aqui. A você cansado, a você desesperançado, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Conta-se a história que talvez essa seja uma história fictícia, mas certamente relata a realidade de muitas famílias. Um pai, empresário, horas e horas e horas de trabalho, saía de casa cedo, voltava muito tarde, os filhos já estavam prestes a dormir. E aquele filho estava ansioso para ter uma conversa com o pai. E depois de tanto tempo de espera, sem sucesso, sempre o pai saía antes que ele acordasse e voltava depois dele estar dormindo. Aquela criança tomou uma medida desesperada. Ela disse, pai, quanto o Senhor ganha? Aquele homem ficou sem jeito. Pai, eu quero 1 hora do seu dia. Eu vou juntar dinheiro para isso. Assim foi feito. O menino juntou o ano inteiro. O pai não mudou muito. No final do ano ele tomou a decisão. Pai, aqui está o dinheiro. Vamos conversar e brincar um pouco. Quão bom é saber que, diferentemente deste pai, nós temos um Deus que nos recebe a todo tempo. Você já parou para pensar nisso? De quão privilegiado você é? Eu e você não podemos entrar em muitos lugares. Eu e você não podemos entrar no gabinete de tantas pessoas, de tantas autoridades. Eu e você jamais ficaríamos diante do presidente dos Estados Unidos, muito provavelmente. Mas nós podemos nos aproximar diante do Rei do Universo, do Deus de todos os povos, do Senhor de toda a eternidade,
e não nos achegarmos com medo, com a sensação de que vamos ser rejeitados, de que não vamos ser aceitos, mas conforme disse aos Hebreus o autor sagrado, podemos nos achegar, portanto, confiadamente. Podemos nos aproximar como um filho que não precisa bater ou marcar horário no quarto do pai. Simplesmente se aproximar, derramar o coração, a fim de receber socorro e graça em momentos de necessidade. Perguntando certa vez qual era o segredo do ministério do pastor Martin Lloyd Jones, considerado o maior pregador do século passado, a sua esposa respondeu a uma jornalista: muitos não sabem disso. Alguns apontam para a hora de estudos que ele tinha, outros para a sua natural eloquência, poucos sabiam. E o segredo do ministério do meu marido estava nas horas que ele passava diante de Deus em oração. É o que nós precisamos também, irmãos. Seja você um pai, presbítero, um pastor, nós precisamos de tempo com o Senhor. Precisamos guerrear com Deus em oração, a fim de nutrir da satisfação que não encontraremos em lugar algum neste mundo. E de sacarmos, como disse Spurgeon, o talão de promessas que se acha no banco dos céus, que foi escrito para nós. Se a liderança que precisamos imitar é uma liderança compassiva, dependente, conforme disse Jesus ou Marcos, essa liderança é também estratégica. Perceba comigo os versos 13, parte B, inicialmente. E chamou os que ele mesmo quis, vieram para junto dele. Verso 14 também. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Vamos ler todos, irmãos. E a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Curiosamente, Jesus não estava na parte final do seu ministério. Frequentemente, quando muitos pensam em investimento em liderança, alguns pensam como algo a ser feito como um último requisito de uma lista imensa. Jesus pensava diferente. Ainda faltando 3/4 do seu ministério, Jesus, de maneira proposital, chama homens para perto, escolhe uma liderança e decide investir tempo neles. É isso que o verso 13, em sua parte B, nos diz. De maneira soberana, ele os chamou, aqueles aos quais ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Ele estava no começo do seu ministério, ainda iriam viver momentos de grandes desafios, momentos extremamente difíceis e marcantes. Esses homens iriam desfrutar do privilégio de serem testemunhas oculares de milagres, maravilhas, multiplicação de pães, ressurreição de mortos, feitos extraordinários, ensinos maravilhosos, como por exemplo o Sermão do Monte, o maior sermão já pregado. Eles haveriam de desfrutar de ensinos que deixariam seus corações cheios de alegria. Eles seriam aqueles que falariam de boca cheia, como por exemplo Pedro disse: quem dizes que sou? E Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas também seriam aqueles que diriam absurdos do tipo: Senhor, não vai para Jerusalém. Senhor, foge da cruz. Eles haveriam de passar muitos momentos juntos, mas o fato é, o princípio que nós encontramos nesse texto, dessa liderança estratégica evidenciada no ministério de Jesus, é que ele investiu em pessoas. Cristo não resolveu escrever um livro, não fez um tratado teológico. Jesus investiu em homens comuns com um chamado extraordinário.
Foi o mesmo que Paulo exortou a Timóteo a fazer, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, disse: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, e isso através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Por semelhante foi o que Jetro orientou a Moisés fazer. Moisés não segura o fardo sozinho, chama homens a fim de liderar o povo. Encontramos um princípio extremamente importante, estratégico na liderança de Jesus. Mesmo princípio que encontramos ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Uma liderança estratégica é uma liderança que investe tempo em outros. Se Deus te colocou em alguma posição de liderança no reino dele, saiba, ele te chama a isto também. Verso de número 14 nos mostra um outro princípio importante nessa liderança estratégica que Jesus evidencia aqui. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Vocês conseguem perceber a ordem das coisas? O ministério apostólico, sim, tratava-se de uma missão, mas antes da missão, Jesus os chama a um relacionamento. E isso nos informa, nos ajuda a entender que antes de fazer, Jesus nos chama a sermos. Antes do discipulado cristão ser uma tarefa, é um relacionamento com Deus. Antes de ser alguém ativista no reino de Deus, Deus te chama a ser alguém íntimo a Ele. Antes de se espalharem por entre as nações, como enviados a fim de pregar o Evangelho, Jesus os chama a serem homens de um relacionamento pessoal. E como isso choca, e como isso colide de maneira direta em nossos corações. Você, líder, sonde o seu próprio coração, sonde a sua própria vida, meu irmão. Você é tão ativo nas suas orações, na sua leitura bíblica, na sua devoção ao Senhor, como é ativo no serviço que presta a outras pessoas. Não caiamos no engano, irmãos. Podemos ser muito ativistas, podemos estar extremamente envolvidos no serviço, na obra religiosa, nem sequer sabermos como nos aproximamos diante do Senhor. Que sondemos o nosso coração, porque Cristo nos ensina que antes do fazer necessitamos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento pessoal com Ele. Perceba comigo o verso seguinte, ou ainda o verso 14, Jesus envolve outras pessoas na missão. Verso de número 14, parte B, ele os envia a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Ele não centra toda a tarefa, ele não centra todas as funções em si mesmo. Ele reparte funções, ele distribui funções, ele investe em outras pessoas, ele chama este grupo de pessoas improváveis para que possam colocar a mão na massa e dar continuidade àquilo que ele havia feito até então. Pregar o Evangelho e expelir demônios. Não que eu espere que você esteja expelindo demônios, ou que você vai expelir muitos demônios como estes homens tiveram que fazer. Mas esse texto nos traz a ideia, nos ajuda a compreender que, como líderes, nós precisamos investir em outras pessoas. Nós precisamos delegar funções para outras pessoas. Sabe a evidência, a marca de uma igreja saudável, dentre tantas outras? É uma igreja onde cada pessoa entende que ele não é um simples receptor de boas mensagens, mas que ele é um servo de Cristo, que tem um papel ativo no meio do povo de Deus, que tem um papel ativo na missão de Deus, que tem um papel ativo na vida de outras pessoas, na família de outras pessoas.
Que não se trata daquilo que você vai receber, daquilo que você gosta de ouvir, mas daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode contribuir, em quais áreas você pode colocar os seus dons à disposição. Jesus chama estes homens a um relacionamento íntimo com Ele, mas Jesus não chama estes homens a uma espiritualidade presa em uma torre de marfim. A espiritualidade dos fariseus que se separaram de todos, uma espiritualidade reclusa em um monastério, uma espiritualidade que é você e Deus, e somente você e Deus. Jesus chama estes homens a colocarem as mãos na obra, a colocarem as mãos na missão. Líder, é o que você precisa fazer também. Apontar outras pessoas. Precisamos disso, irmãos. E é o que você também, membro desta igreja, você precisa entender que Deus espera de você. Por fim, queridos, vejamos a maneira como Jesus escolhe os seus líderes. Perceba comigo um pouco sobre o perfil destes homens. Vejam quão diferentes eles eram. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, um homem instável completamente, um homem que fez as maiores declarações de fé: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te negarei. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Por que vocês acham que estes homens são chamados filhos do trovão? É porque a personalidade deles não se parecia com a flauta doce, irmãos, mas com a bateria pesada. Eles eram homens intensos, eram homens que chegaram a dizer: Senhor, manda fogo do céu e mata esse monte de gente que está te rejeitando. Homens intensos, homens de temperamento curto, de pavio curto, mas que foram transformados por Deus. André, Filipe, um homem extremamente calculista, um homem que não consegue ver para além do aspecto material, que diz: Senhor, nós só temos esses pães, o que vai ser deste povo? Estando diante daquele que tinha acabado de multiplicar tantos pães. Bartolomeu, um homem tão diferente dos demais. Mateus, que é Levi, do texto do capítulo 2, um homem que trabalhava para o exército romano, um cobrador de impostos, traidor da pátria. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, um homem tão diferente de Mateus, de Levi, que ao invés de trabalhar para o Império Romano, ao invés de ser um cobrador de impostos, era um assassino, alguém que estava disposto a promover uma verdadeira revolução do Império, contra o Império. E por fim, ninguém mais, ninguém menos do que o famoso Judas Iscariotes, aquele a quem viria a traí-lo. Por que estes homens são mencionados aqui? Porque não temos apenas a declaração de que são 12 homens, 12 bons líderes. Porque encontramos observações como filhos do trovão, Mateus, que nós sabemos anteriormente, que é o próprio Levi, o cobrador de impostos. Ou ainda a descrição de Simão como o zelote, ou seja, um revolucionário. Isso tem uma razão simples. Jesus desejava mostrar que a sua maneira de escolher é guiada por um único critério, irmãos. Jesus escolheu seus líderes conforme os padrões do Evangelho somente. Esses homens não são escolhidos porque são muito bons. Esses homens não são escolhidos porque são muito sábios. Eles não são escolhidos porque têm um passado ilibado. Estes homens não são escolhidos porque são muito parecidos uns com os outros. Na verdade, se você for parar para pensar, um é um revolucionário, um quer o fim do império, o outro trabalha para o império. Sem Cristo, Levi e Simão deveriam se matar ali. Mas esses homens, eles têm uma única coisa em comum. Eles têm a Cristo Jesus. Que foto preciosa do que é a igreja. Que foto preciosa do que deve ser a liderança cristã.
pessoas completamente diferentes, de perfis dos mais diferentes possíveis, mas que têm uma única coisa em comum: o Senhor Jesus. Que buscam constantemente imitar a Cristo, parecer com Cristo, se tornarem cada vez mais semelhantes a Ele. Que o Senhor nos ajude a sermos líderes assim. Que o Senhor nos ajude a escolher líderes assim. Que o Senhor nos ajude a nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, fechemos os nossos olhos nesse